Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como sempre, é uma gratidão enorme, uma alegria muito grande estar com vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, hoje, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 91, Problemas do Amor, baseada na passagem do apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo diz assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura de alguns trechos, depois comentários, sobre esses respectivos trechos. Vamos lá. Emmanuel começa a lição assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz como manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor, no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos os conselhos apostólicos e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Essa lição é uma lição muito interessante que nos chama a atenção, onde Emmanuel fala sobre o amor, mas aquele sentido do amor, como a gente fala na língua portuguesa, do amor com A maiúsculo, do amor no sentido da energia, no sentido mais universal, de qual todos nós, seres vivos, filhos de Deus, temos dentro de nós. E parece uma coisa lógica, mas às vezes a gente vê alguns acontecimentos, algumas situações que a gente se pergunta onde está esse amor. Deus, como todos nós somos seus filhos, somos feitos a partir a partir da centelha divina, a partir ali de Deus, todo o amor que Deus tem por todos nós também temos esse amor dentro de nós, que é de missão, ou digamos assim, um compromisso que a gente tem durante as nossas vidas, durante as nossas vivências, a gente poder estar desenvolvendo esse amor. E aí é onde entra, e aí fica a reflexão que às vezes para a gente é lógico, mas ao mesmo tempo a gente se pergunta, porque muitas vezes a gente vê algumas situações onde a gente vê pessoas, espíritos, banhados muito ainda na maldade, praticando coisas que às vezes a gente pensa, nossa, como a pessoa teve coragem de fazer isso, ou como ela fez isso, né? Onde a gente vê que a maldade ela impera nas pessoas. Mas até mesmo nessas pessoas, por mais que neste momento, e a gente sabe que a maldade nada mais é do que um estado transitório, por mais que essa pessoa esteja realmente trabalhando, fazendo algo na maldade, além disso ser transitório, dentro dela existe este amor divino, que existe em todos nós. Ele pode estar nesse momento adormecido, mas ele não deixa de existir. Até porque todos nós amamos alguém ou alguma coisa. E até essa pessoa que aparentemente ela é má, ou está má neste momento, ela também tem um amor sobre alguém ou algo. E a nossa missão é justamente desenvolver esse amor. Só que aí vem a reflexão da lição que nos traz hoje, como a gente deve desenvolver isso. Porque muitas vezes a gente acaba desenvolvendo esse amor para um lado, digamos assim, errado, para um lado do desequilíbrio, onde em vez de desenvolver esse amor, acaba causando ou trazendo para nós outros tipos de sentimentos que nos desequilibram, que nos causam mal. Aí é onde a gente vai entrar na lição e comentar sobre algumas situações sobre isso. Emmanuel começa a lição justamente dizendo sobre isso.
O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus corpos perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se no centro da vida, o lugar que nele se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, como manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita é inveja. Então percebam que todas as situações, existe, digamos assim, a possibilidade de trabalharmos o amor nesse sentido mais expandido para as pessoas que estão à nossa volta, mas como a gente acaba desenvolvendo ou levando esse amor para um outro lado, acaba desenvolvendo outras situações na nossa vida. Como, por exemplo, Emmanuel fala, quando a gente tem amor, e a gente tem amor pelas nossas coisas, por nós propriamente, digamos assim, por nós mesmos, mas no sentido mais exagerado, onde a gente pensa que aquilo que a gente quer, os nossos objetivos, os nossos desejos, é isso que importa, pouco como importa o próximo, isso, em vez de ser um amor, acaba desenvolvendo o egoísmo. Como a gente tem um apego pelas coisas materiais e a gente acha que as coisas materiais elas são essenciais para a nossa vida e vão resolver todos os nossos problemas, a gente acaba desenvolvendo a avareza. E tantos outros sentimentos. Por exemplo, o ódio nada mais é do que um amor doente. É o amor quando ele acaba, digamos, sendo levado para um outro caminho diferente do seu verdadeiro objetivo. A gente fala muito sobre isso quando a gente estuda o capítulo 12 do Evangelho, Amai os Inimigos, onde lá a gente conversa sobre que o inimigo ele não vira inimigo de um dia para o outro. Era necessário. O inimigo de hoje ele foi o amigo de ontem. Para essa situação, para esse espírito se tornar o nosso inimigo, é porque houve uma situação onde antigamente havia uma sintonia, né, uma ligação entre esses espíritos de amor, de sintonia, de admiração e de respeito, e que isso, por um ou por lado de outro, isso foi quebrado. Muitas vezes pelo egoísmo, muitas vezes por algo que foi dito, que feriu a outra pessoa e que não tem mais volta. Então, percebam que o amor que havia ali se transformou muitas vezes no ódio. Uma outra situação também, a gente fala sobre a mágoa. É até uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas eu acho que cabe aqui. A mágoa nada mais é do que o amor um pouco melindrado. Porque, na verdade, aquela pessoa que nos magoou, no fundo, a gente ama aquela pessoa. Por isso que feriu a gente, por isso que a gente se sentiu chateado, por isso que isso magoou, por isso que isso doeu. Porque a gente tem um sentimento por ela. Só que ao invés da gente transformar isso, levar isso para o perdão, a gente prefere guardar a mágoa. Então, perceba que são situações que a gente tem durante a nossa vida, muitas vezes que a gente acaba levando esse amor para um lado que só nos traz prejuízo, que não é o verdadeiro amor, da qual, por exemplo, Jesus ele praticou. Aqui nós não estamos, e apesar dos mentores sempre falarem isso, e isso tem caído muito recentemente para a gente, sobre como a gente deve usar Jesus como nosso parâmetro para o nosso dia a dia, né? E até é uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o nosso melhor modelo e guia, e lá os mentores respondem de Jesus. Só que a nossa evolução, em comparação a Jesus, ela é muito pequena ainda, ela é muito atrasada. A gente não tem condição. Então, o que acontece? A gente pode pegar ideia, a gente pode, digamos assim, se espelhar naquilo que Jesus fez. E olha como ele cultivou o amor perante as outras pessoas. Ele não tinha indiferença para com ninguém, ele acolhia a todos, tantos aqueles que se aproximavam dele porque queriam, né, saber dele, até que as pessoas que não conheciam, e não tinha distinção para ele. Então, é um pouco como a gente deve se inspirar, como a gente pode educar e levar esse amor para um lado melhor, para um lado mais equilibrado, para a gente evitar esses desequilíbrios que essas energias negativas muitas vezes nos traz. E aí Emmanuel fala como a gente deve fazer isso. É educando, é instruindo, é procurando discernir isso dentro de nós, como ele mesmo fala. Instruamos-nos para conhecer, eduquemos-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando a manifestação do amor no império sublime que nos aproxima de Deus. Então é esse amor que vai nos fazer com que a gente seja um dia espíritos de luz. Nós estamos ainda desenvolvendo, estamos dando os primeiros passos. Então ainda é normal para a gente lidar com essas situações onde a gente vai sentir isso. Onde a gente vai sentir, por exemplo, ciúmes. Onde a gente pode sentir inveja.
onde a gente pode se deixar levar pelo egoísmo. Mas aí a ideia do se instruir, que Emmanuel fala, é justamente a gente perceber isso. E na hora que a gente perceber isso, a gente mudar. Porque muitas vezes a gente se deixa levar, e aí é um caminho que para a gente voltar é muito difícil. Leva trabalho, às vezes, em reencarnações. A gente precisa ter sucessivas reencarnações para a gente se equilibrar de novo. Porque a gente foi se deixando levar pela inveja, pelo egoísmo e por todos esses sentimentos ruins, pela mágoa, e aí não tem mais volta. A gente vai absorvendo, vai vivendo dessas energias e a gente não consegue viver sem elas, a gente não consegue lidar com o nosso dia a dia sem estar sentindo essas coisas. E esses sentimentos são muito ruins, eles nos prejudicam muito, eles nos levam muito para o lado, digamos assim, do desequilíbrio, e o nosso dia a dia, cada vez mais, ele se torna difícil com isso. Então, a nossa ideia é o que é? Justamente equilibrar um pouco mais isso e se deixar levar pelo amor mesmo. Não se deixar levar pelas coisas ruins que muitas vezes a gente vê. E isso digamos assim, é uma grande oportunidade que a gente está tendo agora, neste momento, de estar trabalhando isso, de não só se deixar levar pelo que aparentemente é ruim, como a gente vem estudado, o que aparentemente hoje é ruim ou aparentemente é mal, por trás tem um bem escondido ali, por trás tem um bem muito maior. E a nossa missão, né, o nosso trabalho é justamente procurar desenvolver esse bem, não só em nós, como nas outras pessoas que estão à nossa volta também, inspirando elas a esse bem. E para terminar, Emmanuel fala aqui no último parágrafo, onde ele fala assim: atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes com o nosso amor é simplesmente querer. Então, somente com querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Esse também é uma reflexão que a gente precisa fazer sobre esse nosso querer. Porque como a gente vem estudado e a gente vê, o querer ele é importante. Esse nosso desejo, essa nossa vontade, esses nossos sonhos, Deus não colocou em nós por acaso. Porque é através desse desejo, é através dessa vontade, é através desse meu sonho, eu realizo um trabalho e através desse trabalho que eu realizo, não só adquiro vivências, adquiro experiências, e com essas experiências e vivências, discernimento, e aí eu vou educando os meus instintos e transformando eles em sentimentos, e dos sentimentos levando a virtudes, porque são essas virtudes que vão me levar a ser um espírito um dia evoluído. O nosso caminho, de uma forma bem grosseira e simplista, é mais ou menos isso. Só que muitas vezes, como aqui Emmanuel fala, com esse querer, a gente acaba estragando e muitas vezes antecipando algo porque a gente apenas quer, mas a gente não pensa na volta, no retorno desse nosso querer. Aquilo que eu estou buscando realmente é algo benéfico? Realmente é algo que vai me fazer bem? É algo que realmente vai trazer benefícios a mim, trazer benefícios às outras pessoas à minha volta? Ou eu quero porque o vizinho tem? Ou eu quero para mostrar para as outras pessoas que eu consegui? Porque lembremos, de uma forma assim espiritual, nós somos ainda muito crianças, ainda espiritualmente falando, nós estamos ainda nos desenvolvendo. E quando nós éramos crianças, né, na nossa encarnação, muitas vezes a gente queria as coisas porque o amiguinho da escola tinha, porque a gente via propaganda na televisão. E às vezes, quando a gente conseguia aquilo lá, a gente acabava, depois de um tempo, usava e ficava lá encostado lá no canto de casa pegando pó. Porque, na verdade, a gente queria porque a gente via, por causa das outras pessoas, não era um querer nosso mesmo, né? É um querer sincero. E Jesus disse: buscai e achareis, pedir e a porta vai se abrir, pedir e obtereis, né? Bater e a porta vai se abrir. Então, quer dizer, aquilo que nós estamos buscando, o trabalho que nós estamos realizando, ele vai dar resultado. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Mas esse querer, como está sendo trabalhado? Eu quero, pronto e acabou, é no meu momento, é na hora que eu quero, e pouco importa como isso vai chegar no próximo. Se for preciso, eu passo por cima do próximo para conseguir isso, né? O meu objetivo é o mais importante. Muitas vezes o nosso querer é assim. E aí a gente acaba não só prejudicando as outras pessoas, se endividando perante as leis de Deus, o prejuízo que nós causamos a nós e às outras pessoas, tudo isso porque o nosso querer foi de um querer de uma forma desregulada. A gente não pensou realmente, quando isso fosse chegar nas nossas mãos, como que a gente ia utilizar isso. Porque muitas vezes a gente quer, aí a gente luta tanto para chegar, né, para alcançar aquilo, a gente faz o que for para alcançar, passa por cima de qualquer pessoa, de qualquer situação. Aí quando a gente alcança, a gente vê, não era bem o que eu estava pensando, eu não achava que era assim.
Ou muitas vezes, quando a gente era criança mesmo, a gente pega, usufrui aquilo lá, ou a gente não está preparado para usufruir, ou como a gente não achava que era exatamente tudo aquilo, a gente vai lá e encosta lá e deixa lá, pegando pó lá, encostado na nossa vida, porque a gente não usufruiu ou não sabe usufruir daquilo no momento oportuno. Então, como a gente sempre vem estudando, tudo tem um momento certo na nossa vida. A melhor ferramenta com que Deus e a espiritualidade trabalham é o tempo. Então, é respeitando o tempo, é respeitando o processo, mas sim, durante esse tempo, esse processo, dando o nosso melhor, é que esse trabalho vai ter resultado. E tendo esse discernimento sobre o nosso querer, a gente vai conseguir ajustar isso melhor com os desígnios de Deus, e quando aquilo que nós estamos buscando vai vir no tempo certo, da maneira certa, para benefício não só meu, das pessoas também à nossa volta. É importante ter esse discernimento e essa sabedoria que Emmanuel fala justamente para a gente compreender isso, para a gente não queimar essas etapas e saber educar mais esse querer, e não só esse querer, educar esse amor para que esse amor não vire sentimentos ruins na nossa vida. Até porque o amor, né, essa energia não só criadora, mas é a energia que nos ilumina, que nos guia e que liga todos nós seres vivos nesse universo, da importância que o amor tem. Então, que a gente saiba educar e saiba trabalhar isso da melhor maneira possível, para que isso não só absorva, não seja, né, absorvido para nós, pessoas à nossa volta, para as outras pessoas que estão também, que fazem parte, assim, do nosso orbe, às vezes não da nossa família, mas também da nossa, ali, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Esse é o nosso objetivo, esse é o que a espiritualidade espera da gente, está desenvolvendo e inspirando. Não só desenvolvendo em nós, mas inspirando esse amor às outras pessoas também. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós, eu acho que a reflexão e a vivência para essa semana de como nós estamos utilizando, né, esse amor nosso, a gente já está conseguindo utilizar para boas coisas, a gente já está desenvolvendo sentimentos melhores com esse amor, ou a gente ainda está se apegando a esses sentimentos assim menores que nos causam prejuízo. A gente está querendo só por querer, ou o nosso querer hoje já é um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais com discernimento? É uma reflexão importante que a gente pode fazer. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada a todos, e que possamos, se assim Deus nos permitir, nos encontrarmos na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que todos tenham uma semana muito abençoada, cheia de saúde a todos. Que Deus abençoe a todos. Até lá.